Sejam bem-vindos a mais um novo Mundo Podcast. Esse podcast eu não sei porque eu sempre faço questão de falar ao horário que eu estou gravando o podcast, sendo que eu acho que isso é meio irrelevante, mas foda-se, eu estou gravando esse podcast, eu estou, vou tentar grossar um pouco, mas eu estou gravando, não dá. Eu estou gravando esse podcast quase meia-noite de um sábado, e é isso aí, cara, esse é meu sábado, sozinho em casa, falando com o celular, cara. Falando com o celular sem ser grupo de amigos, cara. E é isso aí, cara. Eu vou colocar esse gato pra fora porque que não, cara. É todo dia miando, cara. Eu pensei assim, eu vou recomeçar o programa, mas eu não vou recomeçar o programa. Eu pensei, não, eu vou recomeçar o programa porque eles vão achar que eu maltrato os animais e não sei o que, mas não é, cara. Não é questão de maltratar. E se eu cancelasse o programa por causa disso, mas se eu cancelasse esse áudio por causa disso, aí eu ia me sentir muito, muito falso, entendeu? E daí eu não ia conseguir desenvolver os raciocínios. Mas não é, cara, é que o gato ele não mia para pedir comida, ele não mia para pedir água, ele só mia de graça, absolutamente de graça. E às vezes ele mia só para você abrir a porta e para ele sair. Ele pode pular pela janela, a gente sempre deixa uma janela aberta para ele pular, mas ele fica miando para você abrir a porta, no maior estilo obedeça, escravo. Mas, feito esse parênteses do gato, onde é que eu estava? Sábado eu estou em casa falando com o meu celular sem ser em grupo de amigos, sem ser mandando um áudio para meus amigos descolados, mas só jogando conversa fora. E é isso. Mas hoje é um daqueles dias que eu realmente estou sozinho em casa e é muito reconfortante. Aliás, eu acho que se eu morasse sozinho mesmo, ficar em casa no final de semana não ia... Acho que ia ser muito melhor. Pode ser uma ilusão, porque a gente sempre quer algo que a gente não tem, mas acho que se eu morasse sozinho, ficar em casa seria muito, muito mais confortável, porque querendo ou não, por mais que eu não seja daquelas famílias que a pessoa faz 18 anos, os pais já jogam para fora de casa, vai chegando uma idade que você mesmo sente que, sabe, tá na hora, você sente uma certa necessidade de espaço, eu vou chamar de espaço mental, mas pode ser até espaço essencial maior, se você quer, sei lá, você quer evoluir como ser humano, porque você quer ter o direito de fazer o seu barulho a hora que você quiser, mas ao mesmo tempo você quer ter o direito de fazer o seu silêncio, de ter o seu silêncio na hora que você quiser. E sei lá, até para beber sozinho é diferente. Quando você bebe sozinho, só tá você em casa, você, sei lá, resolve encher a cara sozinho em casa, sozinho mesmo, só tá você na casa, é uma coisa. Agora você resolve, sei lá, beber, mas você não tá sozinho, você sabe que tem uma outra pessoa na casa, mesmo que você esteja, sei lá, no seu quarto ou numa sala fechada, não é a mesma coisa. No fundo você sabe que você não está sozinho e é diferente, entendeu? E é isso. Eu vou ver se eu mexo os palitos para ir morar sozinho. E as pessoas elas sempre falam muito que as pessoas, as discussões que tem, né? Sempre tem aquelas discussões que sair de casa cedo é besteira, porque se você for ver as grandes famílias, todo mundo mora junto. Eu acho que espero não ter falado isso em algum podcast passado, espero não estar sendo repetitivo, mas agora vai. Que grandes famílias, eles moram todos juntos, e então o certo é você esperar para sair de casa. E isso é meio que uma meia verdade, porque se você for ver bem essas famílias onde, inclusive, um cara que pincelou esse assunto foi o Trunks do futuro. Ele falou um vídeo só sobre isso, mas fez todo sentido. Essas pessoas que os filhos demoram mais para sair de casa e
e eles se preparam mais, se graduam mais antes de sair de casa. São pessoas que têm um poder aquisitivo muito maior, então a casa delas é muito maior. Então mesmo que seja uma casa, em tese, você more com seus pais, por exemplo, eles moram em casas gigantes, entendeu? Então, assim, o quarto dessas pessoas é do tamanho da minha casa. Então fica mais fácil você ter um certo espaço mental, ou espaço essencial, quando você mora em um lugar gigante, em um lugar enorme. Agora, para uma realidade mais palpável, daí você pega, por exemplo, quem é que tem esse hábito de continuar na casa dos pais? Ou pessoas ricas ou pessoas pobres. A classe média pula fora assim que dá. As pessoas pobres não pulam fora porque não tem jeito. Todo mundo precisa se juntar, ainda mais hoje, para ter uma renda mais ou menos para menos razoável para conseguir se manter. E essas pessoas, elas não moram de um jeito legal, é confusão. É por isso que, eu acho que é por isso que um dos motivos de pobre ser barraqueiro pra caralho. Cara, não tem como você ter, não tem como, cara, não tem como você ter paz de espírito se você simplesmente não tem paz de espírito, não tem um sossego físico, um sossego emocional, entendeu? Porque imagina, você mora, por exemplo, com mais 7 pessoas, você pega os ricos, por exemplo, tem os rico mesmo, tem também bastante filhos, ou tinham, só que eram casas enormes, casas com vários quartos. Agora imagina você morar, você e mais 7 pessoas, em uma casa minúscula, ou assim, não minúscula, mas pequena, assim, onde tem, sei lá, 3 quartos para 7 pessoas. Eu já namorei uma mulher que ela era ela e mais 5 irmãs, e todo mundo, tipo, o quarto dela não tinha porta, ela dormia com a irmã mais nova, aí as outras irmãs dormiam em outro quarto, aí os pais dormiam em outro quarto, entendeu? Não tem como você crescer num ambiente desse e ficar tranquilo, entendeu? Porque é o dia inteiro picuinha, porque não tem como, cara. Isso que eu tô falando no Sul, então por mais que fosse uma condição precária, ainda tinha uma organização, eles ainda tinham uma organização, então a coisa ainda funcionava. Agora imagina isso atrelado ao lugar todo desorganizado, como é subindo mais do Sudeste para cima, onde o povo tem menos regra, tem menos respeito, que eles lá, pelo menos, eles se organizavam para, por exemplo, não ficar escutando som alto toda hora, não ficar, sei lá, tipo, tinha uma certa organização. Mas eu imagino que subindo, posso estar errado também, mas subindo um pouco para o Brasil não tem essa organização familiar. E é um caos completo, som alto, 3 pessoas, 5 pessoas diferentes na casa, cada uma escutando uma coisa diferente no celular, enfim. Caos mental completo. E coisa que eu quero mexer os palitos para não ter mais. E é isso também. E também ontem eu resolvi dar uma mexida para ver umas pessoas antigas. Uma coisa, eu não vou falar que é a pior coisa que você pode fazer também. Nunca pesquise como estão as pessoas do passado. Eu não sei se não é meio saudável você ter pelo menos a curiosidade de saber como é que estão as pessoas que passaram pela sua vida, porque, sei lá, qual é o medo? O medo é que essas pessoas estejam melhor do que você, mas deixar de ver o perfil delas por medo, sei lá, delas estarem melhor do que você, ou por medo disso te atingir, isso também não é muito, se você parar a pensar bem, muito saudável. Então eu resolvi tacar o foda-se, e eu vi algumas pessoas no meu passado, e é incrível como as pessoas que eu julgava serem mais cabeça de vento, sabe, aquele típico estereótipo de gente descolada que não tem nada na cabeça, é incrível como essas pessoas, elas se deram melhor na vida do que as pessoas que eram mais metidas a inteligente, a entender das coisas, não, eu sou mais no meu canto,
eu não sou em ficar indo em festa, eu sou mais de fazer as minhas coisas e não sei o que. Essas pessoas, elas terminaram a vida pior. Terminar a vida pior é um termo muito pesado, mas assim, essas pessoas, na minha visão, totalmente arbitrário, totalmente enviesado, é claro, mas essas pessoas, na minha visão, elas estão com a vida pior do que as pessoas que eu julgava serem mais idiotas, vamos colocar assim. E isso deu uma ferida no meu ego, porque eu tenho que admitir que eu tendo... Assim, eu não fazia parte dessas pessoas metidas a inteligentinhas, mas assim, se tivesse que escolher entre dois lados, um lado das pessoas descoladas e extrovertidas, e outro lado das pessoas introvertidas e quietas, que ficam no seu canto lendo e estudando, eu me identifico mais com o segundo grupo. E então deu assim um leve golpe no meu ego, mas eu acho saudável ter esse golpe para, sei lá, para você ficar mais humilde e tentar, não sei, e tentar rever a sua vida. Um livro que me ajudou bastante nisso e que me fez abrir o olho para isso antes de eu começar a chegar na fase de começar a perceber que as pessoas que eu julgava serem mais estúpidas do que eu, se dando melhor na vida do que eu, foi o Memórias do Subsolo, porque aquele livro, o personagem principal, ele fala, não, porque eu sou mais inteligente e eu sou mais... ele fala lá que ele era o melhor aluno da sala e não sei o que, e ele termina pior do que todos os colegas que ele julgava serem mais burros do que ele, daí ele formula uma teoria toda sobre isso, sobre o homem, do subsolo e o homem, de ação. E esse livro eu li faz anos já, e esse livro me fez entender essa psicologia da pessoa que se acha muito inteligente, mas acaba derrapando na vida. E ficando ressentida porque quando a pessoa ela acha que é muito inteligente, ela tende a se ressentir, porque ela começa a achar que ser bem sucedido é um direito adquirido, porque em tese ela tem uma inteligência maior. Até porque a inteligência é um negócio muito subjetivo, tem várias inteligências diferentes. Tem inteligência emocional, tem inteligência social, tem inteligência financeira e tem a inteligência linear, linear matemática, que é a inteligência raciocínio lógica, vamos colocar assim, a inteligência lógica e a inteligência de memorização. Ou seja, só tem duas inteligências que são cobradas na escola, que é você memorizar as coisas e você ter um raciocínio mais ou menos rápido. São as duas inteligências que são cobradas, assim, de verdade, no colégio. As outras não são. Só que para a vida, essas outras inteligências são muito mais importantes do que só a inteligência raciocínio lógica e só a inteligência de memorização. E ainda mais hoje, que está começando a ter internet, YouTube, assim, pessoas que estão migrando para a rede social, elas estão fazendo mais dinheiro do que pessoas, na verdade não estão, é só um meio a mais, uma porta a mais, mas ainda assim, pessoas que fazem uma faculdade têm sim mais chance de conseguir se dar bem na vida do que uma pessoa que sei lá, tem como objetivo ser um influencer. Foi uma janela que deu uma oportunidade muito rica, da mesma forma que quem comprou Bitcoin há 10 anos atrás teve a oportunidade de ouro, mas ela já está se fechando, no fim das contas não é tanto assim. É que como essas pessoas aparecem mais, elas têm dá a impressão que é todo mundo que está fazendo sucesso na internet, porque você não vê que para cada pessoa que dá certo na internet, tem 15 que não deram certo na internet ou seguiram o caminho tradicional e deram muito mais certo. Então, sei lá, você pega 10 pessoas que fizeram, pega 10 pessoas que fizeram matemática para dar aula. Dessas 10 pessoas, 8 estão na área, estão ganhando um dinheirinho ali, uns 2, 3 mil reais, e é isso aí. 2, sei lá, largaram a área porque não quiseram, ou não conseguiram entrar, ou começaram a derrapar. E você pega 10 pessoas que começaram na internet, começaram a tentar ganhar dinheiro na internet, seja viralizando, seja, sei lá, vendendo alguma coisa. Dessas 10, se tiver uma
que deu certo vai ser muito. Então a internet ela dá essa falsa sensação de que qualquer um que tentar vai dar certo, e não é bem assim. Mas como eu não comecei com o intuito de achar que ia ficar famoso, mas com aquele intuito de, cara, eu não quero olhar para o passado e pensar, oh meu Deus, e se eu tivesse tentado, eu poderia ser famoso. Como aconteceu quando era adolescente, que eu fiquei pensando por um tempo isso, mas hoje eu vejo que eu acho que provavelmente eu ia ser só um que ia ficar fazendo vídeo por alguns anos e ia desistir, como na verdade foi o que aconteceu. Quando eu era adolescente eu tentei, não tentei virar youtuber, mas meio que foi acontecendo, meio que fui querendo, meio que fui fazendo os vídeos, e daí quando eu comecei a viralizar, eu comecei a ver que eu ia ter que lidar com crítica, com gente não gostando de mim, eu meio que fui largando e foi uma coisa bem natural no fim das contas. Então o podcast é mais uma questão de exercício interno, eu acho, e de olhar para trás e pensar, cara, eu fiz algo, eu fiz, se der certo, legal, mas se não der certo também eu tentei, entendeu? Eu acho que é isso, você chegar sei lá, num ponto da sua vida e você pensar, cara, eu tentei, assim, você pode não ter dado certo em muitas coisas, mas pelo menos você ter falado, você poder falar, se olhar no espelho e falar, eu tentei, cara, eu acho que isso muda bastante, eu acho que essa é a diferença entre você virar, sei lá, alguém que tem uma vida simples, mas é satisfeito com a própria vida, e alguém que é um homem do subsolo, por exemplo, uma pessoa ressentida, uma pessoa amarga com a vida. E é isso. Esse podcast está sendo bem a revelia, entendeu? Eu não sei nem o que eu vou colocar de assunto, porque eu vi que esse podcast ele não. Quando eu comecei o podcast falando sobre o meu gato, que eu vou colocar pra fora de casa, aí eu já vi que esse podcast ele não ia ter nenhuma direção. Então agora ele vai sem direção nenhuma mesmo, cara. E vamos embora, mas é isso aí, cara. E acho que eu vou descrever essas pessoas que eu vi, porque já que eu comecei a falar delas, né? Tinha uma guria que eu estudava com ela e uma hora ela falou, eu lembro disso até hoje, ela falou que ela era a pessoa mais inteligente da sala. E alguns dias antes ela tinha falado que eu era a pessoa mais inteligente da sala e ela nem me conhecia. Ela estava começando a estudar na nossa turma. E ela era repetente. Ela era repetente, mas ela era a pessoa mais inteligente da sala. Ela falou isso. Eu não sei se ela estava sendo irônica também, que naquela época eu tinha uma certa dificuldade em entender ironia, sarcasmo. Mas eu acho que ela realmente não estava sendo irônica. E de alguma forma ela realmente acreditava nisso. E outra coisa também, eu lembro que nessa época ela vivia namorando uns piazinhos. Os caras que era meio, assim, colocando na gíria de hoje, é uns caras que era meio sojado, assim, aqueles caras que você vê que é meio nerdão, que é meio, que se você for politizar o cara, naquela época ninguém era muito politizado ainda, mas assim, aquele cara que é meio nerdão, meio gordo, só que não é aquele gordo introvertido, é aquele gordo woke, sabe? Aquele nerd woke, entendeu? Que consegue entrar nos meios, que consegue uma namorada porque ele faz parte desses meios de nerdice, woke, entendeu? Era um desses caras, ela tava sempre namorando um desse tipo, né? E daí tinha um amigo meu, que eu conheço dessa época, que ele era mecânico, ele era mais caipira assim mesmo, mais simples, né? Aí ele passou a mão, um dia ela veio com raiva lá na sala, falou, não, porque ele passou a mão no meu cabelo, eu detesto que passe a mão no meu cabelo. Aí eu fui visitar o perfil dela esses dias, que querendo ou não, sempre essas pessoas, a gente era meio que amigo, mas ao mesmo tempo ela sempre dava umas patadas de graça. Sabe aquela pessoa que é meio imprevisível? Que às vezes ela tá tranquila com você e às vezes ela te ofende de graça. Ela era essa pessoa, então é uma pessoa que ficou marcada na minha vida por causa disso. E eu resolvi pesquisar como é que ela tava e ela tava noiva desse cara que ela chegou um dia com raiva. Não, ele passou a mão no meu cabelo, eu detesto que faça isso. E isso me impressionou, cara. Eu pensei, caralho, cara. E teve outra que era uma amiga de uma prima minha, que eu sempre achava que era cabeça de vento.
E esses dias eu vi, ela tá namorando um cara que tá cursando medicina. E o cara, além de estar cursando medicina, é um cara que, tipo, ele não é aquele cara que tem, sei lá, aquele cara que tem uma aparência de nerdão, de recluso, sabe? Aquele cara que não tem aptidão social. Não, tinha uma cara de descolado, cara bonitão, assim, shapeado, com um bigodinho de malandro e cursando medicina. Eu pensei, nossa, caralho. Outra pessoa. Então, assim, a, a, a guria que falava lá que era mais inteligente da sala, eu realmente esperava que ela fosse meio que se dar bem assim na vida, porque apesar de eu ter alguns atritos com ela, eu realmente achava ela bem esperta, bem inteligente. E ela terminou vendedora de loja. E essa outra guria que eu achava pipa voada, tipo, ela não fez uma grande faculdade, ela fez uma faculdade na área de licenciatura, que eu não vou falar o que é, mas eu achava que ela não ia conseguir relacionamento, achava que ela ia viver ela era meio porra louca e ela conseguiu, cara. E eu tô me sentindo, cara, eu tô me sentindo um senhor tô me sentindo um senhor, tô me sentindo uma senhora de 70 anos falando, fofocando da vida das pessoas, porque é gostoso, cara, é gostoso falar da vida dos outros. É muito bom. E quem mais? E teve o cara que eu já falei aqui, mas eu vou falar de novo, que é um cara que eu sentia bastante inveja dele, porque ele pegava bastante menininha no ensino médio e tudo mais. E ele era aquele arquétipo de cara topetudo, bombadinho, meio idiota. E eu achava, esse cara, ele vai, quando ele chegar na faculdade, ele vai começar a se foder e não sei o que. E não, cara. Ele se deu bem, ele passou esse cara que eu tô falando, foda-se, eu vou falar. Esse cara que eu tô falando, ele cursava direito, né? Ele se formou, ele conseguiu passar no OAB antes de se formar. Então o cara, ele tá se dando bem, entendeu? E eu vi que cara, a maioria das pessoas que eu achava que... Assim, eu não achava, assim, não é que eu batia na mesa e falava, não vão dar certo, não é isso. Mas lá no meu subconsciente tinha alguma coisa falando, né, essas pessoas aí não vão dar certo na vida. Deram certo, cara. Quer dizer, estão dando certo na vida. E as pessoas que eu julgava que, sei lá, que iam dar certo na vida, não deram tão certo assim, entendeu? E nem eram pessoas que eu gostava também, mas era uma gente mais metida, inteligentinha, que eu achava assim que tinha uma chance maior de ir pra frente. E no meio disso tudo tem eu, que eu realmente, eu caí nesse conto do nerd de hoje, é o fodão de amanhã. E eu tô vendo que não, cara. Eu tô vendo que tem gente que nasce... Assim, é claro que existe essa possibilidade de você dar a volta por cima, essa possibilidade de você se transformar, de você melhorar a si mesmo. Só que também tem às vezes tem gente que nasce e vive a vida inteira estando por baixo, entendeu? E tem gente que já nasce sendo um... E tem gente que já nasce sendo um rigor, sendo um exemplo, sendo eficiente na maioria das coisas, e a pessoa simplesmente é assim ao longo da vida inteira, entendeu? E nesse caminho você tem as pessoas que até um momento da vida são meio fodidos e depois começa a ascender. Mas é esse conto do patinho feio, que o patinho feio, que ele é ostracizado por todo mundo, mas depois ele vai ficar melhor que todo mundo, não cabe na realidade. Mas mesmo assim, eu acho que é um negócio que você tem que saber quando você é criança. Saber não, mas você tem que ter essa esperança quando você é criança, porque é isso que vai fazer você, nos teus momentos de merda, não pensar que não virar um desses caras que fica falando acabou, agora já era pra sempre, não sei o que, sabe, aquele fatalismo que não leva a lugar nenhum. Mas, inclusive, esses caras que tem esse fatalismo de acabou pra mim, porque eu sou baixinho, então acabou, porque eu sou não sei o que, então acabou,
porque eu tenho 22 anos e não entrei numa faculdade ainda, acabou pra mim. Esses caras eu acho que são os que mais acreditavam nesse conto do patinho feio, nesse conto que os nerds de hoje eram os ricos de amanhã, nesse conto de que os homens envelhecem como vinho, e daí quando eles percebem que a realidade não é bem assim, que esses contos eles eram, sei lá, só uma forma de te dar uma motivação enquanto você tá percorrendo o seu caminho, os caras não lidam, sabe? Os caras ficam, meu, não, que não pode. E às vezes eu paro de gravar porque às vezes eu acho que estão chegando em casa e eu não quero que ninguém chegue em casa e veja um mongoloide falando sozinho no celular. Mas não era ninguém, era só gente passando no meio da estrada, da rua, eu não moro no meio da estrada. Mas onde é que eu tava no raciocínio? Mas é isso, os caras daí eles perdem, eles não aceitam que o mundo real é assim. E eu me boto porque eu tenho um pouco essa natureza, eu tinha. Mas eu consigo me olhar de fora e pensar, ok, acontece, né? A vida ela dá umas voltas estranhas. A vida é muito previsível. A vida é imprevisível pra caralho. E cara, sei lá, é só isso que eu consigo dizer. A vida é muito a vida é muito previsível e você tem que lidar com isso, seja por bem ou por mal. Por exemplo, ah, gatinho, não faça isso. Não tire meu raciocínio. Não tire meu raciocínio, gatinho. Não tire. Não tire meu raciocínio. Acho que agora ele vai deitar, aí ele para de miar. Mas ele chegou com sono já. Quando ele chega com sono assim, ele não mia muito. Mas a vida é imprevisível, cara. Por exemplo, quando eu fui atropelado, foi algo que, se eu não fosse, eu não sei aonde eu ia estar hoje. Porque provavelmente aquilo mudou completamente. Não completamente, mas mudou muito a linha que eu estava seguindo. Ou às vezes não, às vezes a linha da minha vida ia continuar do mesmo jeito. E, por exemplo, depois de ser atropelado, passando algum tempo eu larguei a faculdade. Mas se eu não tivesse sido atropelado, talvez eu fosse largar a faculdade do mesmo jeito, que eu lembro que naquela época eu já não estava tão feliz com a faculdade. Outra coisa então, só que foi um transtorno negativo, entendeu? Sei lá, outra coisa foi, sei lá, a morte do meu pai, por exemplo, que também foi algo que, se não acontecesse, talvez não mudasse tanto o curso da minha vida, mas foi algo que aconteceu e acelerou, sei lá, um pouco algumas partes da minha vida, o meu processo de amadurecimento, mas talvez não, enfim, não sei. Aí eu já comecei a perder a linha. Antes eu estava num barquinho no meio do oceano, aí eu me joguei do barco, agora eu estou nadando sem barco e eu não sei mais onde é que eu estou conseguindo chegar. Mas, enfim, a questão é que as coisas elas viraram, depois da pandemia as coisas elas deram uma mudada de uma forma que não é que nem 20 anos atrás. As pessoas que você vê que hoje estão dando certo na vida, estão conseguindo autonomia, dinheiro, status, são as pessoas que você não esperava que iriam conseguir isso há 20 anos atrás. São as pessoas que, se você olhasse há 20 anos atrás, você ia pensar, não, entendeu? Não tem como. E hoje conseguem, estão conseguindo. E eu acho que tá todo mundo meio perdido nessa questão de ver, saber dizer quem vai dar certo e quem vai dar errado na vida. Quando eu digo certo e errado é na questão objetiva, material mesmo, sem aquele papinho subjetivo de não existe dar certo na vida. Porque existe sim, entendeu? Eu acho que tem que ter um padrão básico de dar certo na vida. Porque senão, cara, você meio que fica maluco. Você tem que ter um objetivo na vida. Porque se você não tem, isso eu já vi em algumas pessoas que falavam, não, a idade, eu nem ligo pra minha idade, depois eu vejo o que eu faço, não sei o que. Você pode fingir que você não liga, mas a vida vai passando, as pessoas elas vão realizando os objetivos dela, e você vai ficando na mesma, você vai ficando mal, mesmo sem perceber. Então você tem que ter conquistar pelo menos um espaço mental
e um espaço essencial seu, entendeu? Ter as suas coisas, ter as suas conquistas e ter o seu lugar, entendeu? Tipo, morar sozinho ou com a sua família, com a sua família eu digo mulher e filhos, ou homem e filhos e filhas. Mas quando eu digo sua família, eu digo sua família para baixo, entendeu? Mulher, esposa e filhos. E a sua casa, e as suas conquistas. Você conquistou um patrimônio de meio milhão, você conquistou uma casa, você conquistou uma linda mulher, você conquistou coisas. Porque senão você vai ficando mal, você vai ficando... Sabe, você conquistou, você fez alguma coisa de útil, que você julga útil, pelo menos para as pessoas. Sei lá, seja uma banda, por exemplo, os caras de rock, que começaram a fazer rock, e as músicas deles tocam até hoje, esses caras, eles conquistaram, não é uma conquista material, mas os caras têm algo que está na mente das pessoas até hoje. Enfim, fazer coisas significativas e conquistar coisas significativas. Acho que tem que ter esse padrão. Aliás, eu acho que tem que ter, não. Tem esse padrão, só que eles não te avisam direito isso quando você é mais novo. Mas tem esse padrão. Mas é uma loucura, até porque não sei, até porque tudo mudou e acho que a questão também que sempre foi assim, nunca foi previsível, nunca foi algo tipo, seja a pessoa que faz tudo da forma correta e linear e as coisas vão linearmente dar certo, e a pessoa que não faz as coisas de forma correta e a porra louca, a pessoa ela vai se dar mal, e às vezes não, porque a vida ela não é linear. Só que a gente aprende a ver uma vida de forma linear por causa, sei lá, da escola, da família. E se a pessoa tem uma forma mais linear de ver a vida, aí fica mais fácil ela cair nesse conto, porque, por exemplo, uma pessoa que tem uma forma mais racional de ver as coisas, ela vai se sair melhor no colégio, porque o colégio ele pede isso da pessoa, né? Ser mais racional, mais linear, mais contida, mais quieta. Só que o mundo não necessariamente pede isso, ainda mais nos dias de hoje. O mundo pede alguém mais dinâmico, alguém mais extrovertido, e às vezes alguém até mais sujo para, sei lá, mentir num currículo, ou então tentar ter um contato extra para conseguir entrar em algum lugar. Ser malandro, vamos colocar assim. Então Então eu não sei, cara. Eu não sei absolutamente nada. Eu só sei que é bom. Não é ruim, não. De vez em quando é bom você revisitar alguns perfis de algumas pessoas, do seu passado, do seu ensino médio, da sua faculdade. Porque, sei lá, isso faz você entender, mas aí você vai ver que essas pessoas estão na sua frente e a vida não é uma corrida porque somos todos iguais. E eu discordo, cara, você tem que se sentir para trás de vez em quando pra você dar um gás, entendeu? Porque às vezes você tá numa situação que, em tese, a maioria das pessoas da sua idade já conquistaram certas coisas e você ainda não conquistou, e você tá tranquilo, você tá de boa. Só que não era pra você estar tão tranquilo, tão de boa, porque a vida vai continuar passando. É nessa de ficar tranquilo e de boa, de não se comparar com ninguém, que você fica 10 anos estagnado. Então, sei lá, eu acho que é bom, por mais que seja meio ruim, sei lá, é que nem aquela dor da academia, entendeu? É ruim, mas é bom, faz você ganhar uma motivação extra pra correr um pouquinho mais rápido atrás dos seus objetivos. Mas eu não sei também. Então é isso, esse podcast ficou bem eu não sei, entendeu? E eu acho que vai ser esse o título do podcast, eu não sei. Porque eu falei de um monte de coisa e é isso aí, cara. Então até o próximo programa.